Então Exato. vamos lá. Vamos à pergunta 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? É isso que eu terminei a pergunta para outra pergunta, não era? Que era o tema anterior. A resposta, sim. Há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. É o que você falou, né, menina? A pessoa pode até vir lá do mundo atrasado e se colocar entre a gente, vão ficar deslocados, né? Vão ficar como um passarinho fora do ninho, né, menino? É, é, na verdade, o de cima para baixo é mais fácil. O difícil é de baixo para cima, porque eu não tenho o conhecimento que o de cima tem. O de cima já passou aqui por baixo, não é assim, Djalma? Ou seja, eu já fui um canibal em outros momentos. Então, quem está nessa condição agora, ele não pode ir para um mundo onde ele não tenha nenhuma serventia, porque não existe mais aquele ambiente para que ele caminhe. Então ele vai ficar deslocado, vai ficar fora do ninho, porque não vai ter, não é? Mas o inverso pode acontecer, né? Porque eu já passei por aquilo, então eu vou dar prosseguimento àqueles que precisam dessa ajuda, eu vou ajudá-los a ir mudando essa condição e aí a evolução vai ser repassada para que eles possam progredir. Eu vejo dessa forma. Quer falar alguma coisa, João? Eu também vejo assim, eles não podem atingir esse grau de uma hora para outra, mas atingirão. Mas é comum, muitas vezes, um espírito dessa faixa vibratória, ele nasce num ambiente mais ameno. E naquele ambiente ele vai deixando aqueles hábitos. Aqueles hábitos. É como um espírito de uma evolução mais acanhada, nasce no lar entre pessoas estudiosas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família de pessoas, mas tinha um membro que ele era dele, ele de vez em quando fazia uma disparatada. Mas o titular do lar, muito rigoroso, mantinha. E ele foi se adequando ao longo do tempo, olhando os irmãos que no que viviam a seriedade, dada ao estudo, ao cunho moral deles. Mas ele aqui e acolá dava uma derrapada, mas aquela exigência, aquela disciplina do pai, hoje adequou-se, de certa forma, ao comportamento da família. Não é? Ele foi vendo, foi se não, aqui não posso ficar. E todos nós, né, muitos de nós, estamos deslocados em lares avançadamente amorosos. E nós, com a nossa indisciplina, vamos nos adequando a uma mãe que nos chama a atenção. Olhe o pai, e a gente vai se burilando e vamos ali nos adequando. Assim também, esses irmãos que eles nascem, né, em meios de certa evolução, para irem também se adaptando, se adequando. Não é assim, Admiro? Eu Exatamente. acho que a gente Na vê ao própria longo da resposta ele diz aqui, né? No final da resposta ele diz, porque tem hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Esse caso aí do que você citou, chocava com os demais. Quando voltava para ele, ele começou a ir entendendo e foi quebrando esse entendimento que ele tinha. É eu como acho a que é, resposta. eu acho que é semelhante, por exemplo, a um local que tem muitos cachorros, por exemplo, o canil, né? Aí tem 20, 30 ali domesticados, tudo bacaninha, tudo obedecendo os donos. Aí bota dois, três ali dentro, diferenciado. É violento, né? Aí com o tempo ele termina ficando dócil também, que vai ver os outros fazendo, aí termina ficando, não é assim, João? É porque não vai haver a necessidade dele fazer aquilo que ele fazia outrora, né? Então ele começa a ir entendendo e vai aos poucos evoluindo, porque exatamente a natureza não dá saltos, né? Dentro do que você abordou aí, Matusalém, eu me lembrei, se você me permitir, e eu puder falar, dizer, contar o exemplo, diz que um grande pensador da antiguidade, um grande palestrante da antiguidade, no mundo antigo, foi convidado a fazer uma palestra sobre a educação. Sobre a educação. Então, ele pediu um prazo de 2, 3 meses para se preparar para aquela palestra.
E então, num momento muito aprazado, o auditório presente, né, que ele era um orador de mão cheia, era um homem formidável, ele se apresenta com duas gaiolas, duas gaiolas. Então, em determinado momento, ele solta um cachorro e logo em seguida ele solta uma lebre. O cachorro, quando viu a lebre, parte para cima da lebre e a estraçalha. Num momento fulminante, numa ferocidade, todo mundo ficou chocado com aquela cena que impactante. Oh, todo mundo, e o animal mata a lebre. O cachorro mata a lebre. Logo em seguida, ele abre uma segunda gaiola e solta um cachorro e uma lebre. Ao soltar o cachorro e a lebre, eles começaram a interagir entre si, brincando. A lebre corria, o cachorro corria atrás, o cachorro corria, a lebre corria atrás do cachorro, brincando um com o outro. E o povo ficou espantado. O grande tribuno assumiu a tribuna e falou ao povo: esses dois cães são filhos da mesma mãe e têm a mesma idade. Só que um foi educado e o outro não. Só que um foi educado para conviver com a lebre e serem amigos, o outro não. Então, a educação ela está na base de tudo, não é? É a educação que está na base, por trás de tudo. Você vai se adequando e se educando e se autoeducando, e então termina a coisa como deve ser. Vamos ver a nota de Kardec para a última pergunta. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. É justamente, né, que pegar um ser bem atrasado e colocar no meio da civilização mais adiantada. Ele vai trazer os traços da ferocidade dele, do atraso dele, né? Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar, e talvez ainda com algum proveito. Então, se ele vir para o meio da civilização e se deslocar, é natural, né? Mas se ele voltar para o setor dele, ele vai se comportar como ele é, porque ele é igual àquele, todo mundo ali, está tudo semelhante atrás semelhante, né? A pergunta 273, para a gente encerrar o estudo da noite de hoje. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, encarnar-se numa raça selvagem? Rapaz, Kardec é insistente, né? Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça de selvagem? Resposta: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para com os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS.